Ouvinte Estrelinha, tá sabendo que agora nosso canal do YouTube tá com conteúdos em vídeo? Se inscreve e ativa o sininho pra não perder as previsões mensais do seu signo e nem os nossos episódios. Aproveita e curte, compartilha e comenta pra fazer nosso canal chegar em mais pessoas. Se puder, apoie nosso podcast pelo PicPay, que é astrobrasilis@gmail.com ou acessando livepix.gg/astrobrasilis. E aí, estrelinhas regozijadas da nossa podosfera, como vocês passaram mais essa semana? Eu tô muito felizão aí, dava até pra comer um pastelzinho com guaraná. Será mesmo? Tô chapado até agora com essa porcaria. Mais ou menos, foi muito boa não, esperava mais. Focinho, fofoca, confusão, quem se me disse, leva e traz. Sejam muito bem-vindos à Zona Etérea do Astro Brasilis, o podcast pra quem acredita que agora a Faria Lima tá feliz com Lula. Se você acredita em energia arcturiana, magia do caos, evangelho no lar e que Carla Zambelli não merecia ser caçada, esse é seu podcast, viu? Para mí es un privilegio total de presentar a la estrella de este programa. Eu sou a Chu, a sua futriqueira político astral, e vou te conduzir nessa viagem de ácido que é o Brasil das estrelas. Ouvinte Estrelinhas, chegamos ao final de mais uma semana aprendendo a respiração, né? Que merda, hein? E soltamos um tico aliviados. Tivemos aí o governo anunciando o cumprimento da meta fiscal. Chupa que a cana é doce, meu filho. Spoilers da reforma ministerial, com Gleisi Hoffmann apontando pra algum cargo ali na esplanada. Não! Tivemos Dom Lula III anunciando que vai aplicar reciprocidade caso o Trump taxe nosso país de expiação. É muito simples. Se ele taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade no Brasil. Taxar os produtos que são exportados para os Estados Unidos é simples, não tem nenhuma dificuldade. Veja, eu já governei o Brasil com um presidente republicano, já governei com um presidente democrata, e a minha relação é sempre a mesma. A minha relação é uma relação de um Estado soberano com outro Estado soberano. O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos e eu mandei na carta para ele que eu espero que ele tenha uma boa governança para os Estados Unidos. Eu fui eleito para governar o Brasil. Eu quero respeitar os Estados Unidos e quero que o Trump respeite o Brasil. Da minha parte, o que eu quero é melhorar a nossa relação com os Estados Unidos, exportar mais se for necessário, importar mais se for necessário, e a gente manter a nossa relação que é de 200 anos. Mas teve mais! Carla Zambelli teve o mandato cassado e, pelo visto, uma renca de marginal do PL cai junto pelo coeficiente eleitoral. Eu fico muito triste, canadinha aberto, filho da puta! Mas teve também o Malafaia tentando segurar a onda de deportação em massa de imigrantes nos Estados Unidos, já que os agentes da ICE agora podem invadir igrejas e levarem fiéis doadores brasileiros e acabar com os lucros dos pastores vagabundos. Povo abençoado do Brasil, eu quero falar sobre as deportações de estrangeiros realizadas pelo governo Donald Trump, que eu concordo em parte. Eu concordo em parte com a deportação de estrangeiros. Ele tá certo. Deportar gente que tem ficha criminal, bota pra fora do seu país, correto? A questão de algema é uma questão da lei americana. Agora, para aí. Deportar gente trabalhadora, imigrante trabalhador, aí não. A grande força do trabalho pesado na América é feito por imigrantes. E os Estados Unidos é o país dos imigrantes. Como é que começou a América? Será que teremos mais bênçãos aqui enquanto a gente paga boleto kármico? Vamos descobrir, vamos ver as energias da semana. Vamos tirar o nosso arquétipo. O sustentador, atenção, porque essa semana será marcada por uma forte necessidade de estabilidade e responsabilidade coletiva no governo de Dom Lula III. Esse arquétipo simboliza a força que mantém as estruturas em pé, exigindo paciência e foco no essencial. Para o governo, isso significa priorizar áreas fundamentais como economia, assistência social e infraestrutura. Recado intuído para o próprio presidente Lula. Presidente, é importantíssimo que o senhor evite cortes orçamentários drásticos que possam gerar impactos negativos em cascata. Programas sociais, como Bolsa Família, devem ser reforçados, enquanto obras paralisadas precisam de atenção para não comprometer a confiança popular.
O sustentador traz um alerta claro: decisões apressadas ou negligência em manter o básico podem desestabilizar setores vitais. Nosso escorpiano aí vai ter que segurar o forninho essa semana, hein? Desgraça! Vamos tirar a nossa frequência. Shaktipa of Seashore. Socorro! Pra que eu inventei de usar oráculo difícil de falar o nome das cartas, hein? Vai ser burra no inferno! Essa carta traz a mensagem da energia da adaptabilidade, do cuidado que precisará envolver a base do governo. Representada aí pelo cavalo marinho, Seahorse, que simboliza flexibilidade e proteção, essa frequência sugere que o governo deve buscar soluções criativas e fluidas para lidar com áreas engessadas. Recado intuído para os líderes do governo nas casas legislativas. Setores como meio ambiente, saúde e relações exteriores demandam ações rápidas essa semana, mas com diplomacia e sensibilidade. No meio ambiente, por exemplo, tem uma oportunidade de revitalizar políticas para a Amazônia por meio de parcerias locais. Na saúde, flexibilizar regras pode ajudar atendimentos em regiões críticas. Já nas relações exteriores, especialmente com as ameaças constantes do velho laranja, é importante evitar posturas rígidas demais em conflitos diplomáticos, optando por um diálogo mais criativo. O alerta dessa carta é claro: teimosia ou confrontos desnecessários podem desequilibrar as energias da semana. Mas lógico, se necessário, a gente precisa devolver algumas sanções aí na mesma moeda, né não? Desejo de se vingar? Vamos ver o que Kuan Yin tem pra nos dizer. As 10 Irmãs de Luz, que beleza! As 10 Irmãs de Luz que destaca a importância então da colaboração e da harmonia entre diferentes vozes. Essa mensagem aponta para possíveis conflitos internos entre ministros, que exigirão mediação compassiva e alinhamento coletivo. Áreas, de novo, como educação, direitos humanos e cultura devem estar especialmente atentas. No setor educacional, é essencial coordenar ações entre o MEC e governos estaduais para evitar greves ou rupturas que estão aí, inclusive, no caminho astrológico do país. Em direitos humanos, discursos fragmentados sobre minorias precisam ser unificados para evitar polarizações desnecessárias. E na cultura, envolver artistas em campanhas governamentais pode ampliar o alcance das iniciativas públicas. A sabedoria dessa carta reside na escuta ativa. Ouvir todas as partes envolvidas permitirá que decisões mais equilibradas sejam tomadas. Ou seja, vem estrelinha, os recados podem não ser intuídos, mas essa carta especificamente pede atenção a mais de uma área essa semana. Energias lidas! Então bora pros assuntos de hoje no Astro Brasilis. No episódio de hoje, eleições na Câmara e no Senado. Essa semana começa a putaria no Congresso Nacional e nós vamos usar os nossos oráculos para saber o que esperar dos novos presidentes da Câmara e do Senado. Se me taxar, eu vou taxar. O velho laranja tá prometendo taxar BRICS. Ontem mesmo entrou em vigor, inclusive, taxas contra Canadá, México e China. E o Brasil tá com o cu na reta. Mas o Lula já disse: se me taxar, eu taxo de volta. Será que o presidente cumpre a sua palavra? Vamos ver com os nossos oráculos. Fernanda Torres e o Oscar. Essa semana teve fake news, barraco, dedo no cu e gritaria. E a Carla Espanhola, não a caçada, a atriz, perdendo aí todo o prestígio com a academia. Mas deixa ela pra lá, porque nós vamos checar com os nossos oráculos as chances de Fernandinha Towers de levar melhor atriz e ainda estou aqui, melhor filme. Solta a vinheta! Astro Brasilis, zoando a política brasileira ad eterno. Episódio 91 chegou e antes de mais nada, se você quer entender seu DNA astrológico, chama a gente no Zap pra fazer seu mapa astral Revolução Solar. Tem mapa simples, completo, então corre no Zap pra encomendar o seu. O pessoal tá gostando. Ai, bom, estrelinha, bora voltar pra putaria política mais baixa desse país? Não, por favor, não! Nessa semana, mais precisamente no sábado, os senadores elegeram o seu novo presidente. E a eleição do presidente da Câmara tá chegando. E ó, essa eleição vai influenciar diretamente os rumos do governo nos 2 últimos anos de Dom Lula III. A escolha desses líderes não é apenas uma questão burocrática. Ela define o tom das relações entre o executivo e o legislativo, impactando a aprovação de projetos de lei, orçamentos e políticas públicas. A eleição do Senado foi marcada por intensas negociações entre partidos
partidos, com alianças sendo costuradas até o último momento, e na Câmara ainda tá rolando. Os novos presidentes terão a difícil missão de equilibrar demandas do governo com expectativas da oposição e da sociedade. Além disso, eles serão peças fundamentais na preparação para as eleições de 2026, quando o governo buscará renovar seu mandato ou enfrentar uma disputa por uma nova liderança. Especialistas destacam que a composição da mesa diretora do Congresso pode facilitar ou dificultar a governabilidade de Dom Lula III. Se tivermos aí sintonia entre Planalto e líderes do Legislativo, projetos importantes podem avançar mais rapidamente. Por outro lado, divergências podem levar a um cenário de impasse, prejudicando a execução de políticas públicas. E a gente sabe que no caso dos bolsonaristas, né, eles topam tudo pra prejudicar o país, porque pra eles, prejudicar quem se opõe é mais jogo do que fazer o Brasil prosperar, né? É o raciocínio torto. Cala a boca, eu não perguntei nada. A escolha dos sucessores de Arthur Lira, presidente da Câmara, e Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, é no mínimo curiosa. Apesar deles serem figuras centrais no cenário político, os nomes indicados por eles para assumir as mesas diretoras não são dos seus próprios partidos. Arthur Lira, do PP, e Rodrigo Pacheco, do PSD, optaram por apoiar candidatos de outras legendas, que revela aí uma estratégia de ampliação de alianças e negociação com outras forças políticas. Essa dinâmica também gera questionamentos sobre a coesão partidária e o futuro das lideranças dentro do PP e do PSD. Afinal, ao abrir mão de indicar nomes de suas próprias legendas, Lira e Pacheco estão sinalizando que estabilidade política pode ser mais importante do que a lealdade partidária. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Sabemos que Hugo Mota e Davi Alcolumbre fornecem sinais trocados o tempo todo, tanto para Dom Lula III quanto para a base maluca chapéu de alumínio do Congresso. Leia-se bolsonarismo. Então hoje vamos dissipar tudo isso usando o oráculo do karma para perguntar primeiro, o que a gente pode esperar da gestão de Hugo Mota na Câmara? Ele vai jogar contra ou em favor do último biênio do governo petista? Vamos embaralhar as cartas. Temos as cartas do Sol, Virgem e Casa 11, estrelinha. Parece que o Hugo Mota vai fazer do limão uma limonada na Câmara, hein? A carta do Sol indica que o Hugo Mota buscará transparência e visibilidade em suas ações, possivelmente priorizando projetos que beneficiem interesse coletivo e verdades trazidas à luz. Me parece que temos algumas colaborações do novo presidente da Câmara quando o assunto for ordens do STF, apesar dos discursos de Hugo Mota. Ele vai se armar de capital político para se reeleger em 26 e nada melhor do que agradar as bases com projetos de lei também que beneficiam o eleitor diretamente em vez da Faria Lima. Na Bíblia diz, meu filho, que a gente tem que orar pelos que nos perseguem. Já a carta de Virgem fala de método e organização. O estilo de Hugo Mota, então, será analítico e meticuloso, com foco em ajustes técnicos e reformas administrativas. Inclusive, ele que preste atenção, viu? Porque essa carta alerta para riscos de perfeccionismo excessivo, que podem gerar atritos com os demais deputados, especialmente quando a gente estiver falando aí de pautas mais urgentes. Talvez aqui o Hugo Mota passe uma energia de procrastinação, que deve tirar muita gente do sério aí nesse mandato. Por fim, na Casa 11, temos a ação do novo presidente. A ênfase do seu mandato estará em questões sociais de longo prazo, aliando-se parcialmente ao governo em agendas progressistas, mas mantendo uma chamada, aspas, independência crítica em temas fiscais. No frigir dos ovos, ouvinte estrelinha, nem totalmente contra nem a favor. Hugo Mota tenderá a negociar pontualmente, apoiando medidas populares, mas resistindo em áreas econômicas e, claro, as emendas parlamentares, né? Como a gente já sabia. O senhor tá muito mal acostumado nessa casa. Agora, e o Davi Alcolumbre, hein, gente? Como será que ele vem nessa volta à presidência do Senado? Vamos embaralhar as cartas para descobrir. Saiu aqui o Sol de novo, Mercúrio e Saturno. Olha, o estrelinha vai ser Alcolumbre sendo Alcolumbre. A verdadeira saboneteira eterna, né? Que tristeza. A combinação do Sol com Saturno fala de ambição pessoal e validação externa, com cautela estratégica. Alcolumbre evitará confrontos diretos, preferindo postergar decisões polêmicas até ter segurança política. Ou seja, lembram de como o Lira agia com projetos de lei? Vai ser parecido ali no Senado agora. A carta de Mercúrio coloca
em destaque os intensos diálogos com múltiplos atores políticos e articuladores, tanto de oposição e base governista. A carta alerta para discursos ambíguos que podem gerar desconfiança. Alcolumbre sempre irá para onde o vento soprar. Então é bom do Lula terceiro ter cartas na manga, porque esse safado aí vai agir na chantagem sempre que tiver oportunidade. Satanás ajuda esses demônios, né? Por fim, a carta de Saturno sozinha aqui vai falar que o Alcolumbre priorizará a estabilidade institucional, possivelmente freando tanto medidas radicais do governo quanto da oposição. Ou seja, em conclusão, o que temos é um jogo de equilíbrio, com Davi Alcolumbre atuando como mediador, apoiando o governo em votações simbólicas, mas bloqueando projetos que ameacem o status quo do legislativo. E claro, ele vai usar a presidência para fortalecer sua rede de influência, evitando alinhamentos definitivos com todo mundo. Pois é, ouvinte estrelinha. E você? Acha que essa dupla não muito dinâmica fará um trabalho minimamente decente nas duas casas legislativas? Deixa aqui pra gente nos comentários. Olha uma estrelinha que pisca no céu, o tabuleiro geopolítico que mistura dólares, soja, o laranjão podre, tá a verdadeira zona. I'm a very stable genius. Donald Trump mal voltou pra Casa Branca e já aplicou sua estratégia clássica. Se não pode vencê-los, taxe-os. Seu burro! E no meio disso tudo, o Brasil pode acabar saindo com um saldo positivo. Pode parecer que não, mas sim. Deixa eu explicar pra você. Essa semana, Trump ameaçou taxar em 100% os países do BRICS, caso eles avancem na ideia de criar uma moeda própria para substituir o dólar. A gente já ouviu isso do Trump. Ele não economizou nas palavras num tweet ao dizer que nenhum otário vai substituir a moeda americana. And if the BRICS nations want to do that, that's okay, but we're going to put at least a 100% tariff on the business they do with the United States. You know what the BRICS is, right? You guys know. You know what I'm saying, right? You know what I'm saying. Os BRICS, que agora inclui 10 países, representa 31,5% da economia global. Você é o bichão mesmo, hein? E quase metade da população mundial. Caralho, o maluco é brabo. Uma moeda alternativa poderia abalar o domínio do dólar soberano, algo que Trump, claro, quer evitar a todo custo. Ontem mesmo já entrou em vigor a taxação em 10% para a China e 25% para Canadá e México. O estadunidense médio não sabe onde está o próprio cu. Eles são burros. E não é capaz de entender as consequências dessas taxações para a própria vida cotidiana. E por isso eu acho importante vocês ouvirem o que o Arbex disse na sexta-feira durante a segunda edição do CL Notícias. Se você comparar a massa salarial que se pagava no final dos anos 50 com o produto interno bruto dos Estados Unidos nos anos 50, é a mesma relação hoje. Então isso gera uma situação que está ficando insustentável. Se ele partir para essa taxação mesmo, e se os países retribuírem, vão retribuir o Lula, até o Lula tem uma política de paz e amor, conciliação, o Lula declarou, se os Estados Unidos taxarem, nós vamos taxar também. É verdade. E produzir dentro dos Estados Unidos? Vai produzir um aumento dos preços. Agora, olha a loucura. Você combina isso daí com a política de imigração dele. O que acontece? O Chico Sá é meu empregado. O Chico Sá é um imigrante ilegal. Como ele é ilegal, ele é meu empregado, eu uso a condição dele de ser ilegal e pago para ele, digamos, $5 por hora de trabalho. Aí o Chico Sá é expulso do país, é deportado. Eu vou ter que empregar alguém. E não vai ser ilegal, vai ser legal. Esse legal vai exigir que eu pague mais. Quer dizer, isso vai gerar um processo de encarecimento dos produtos que vai encarecer a mão de obra, vai encarecer o valor da hora de trabalho, vai gerar uma extrema tensão social, já está gerando, porque o Chico Sá, que é o meu trabalhador ilegal, ele tem família, os filhos deles estão na escola, ele tem amigos, ele tem os caras com quem ele vai jogar a bola lá no final de semana, ou vai jogar pôquer, ou sei lá o que eles jogam, ele tem a namorada, ele tem o pastor da igreja, o padre, ele tem toda a rede social em volta dele que vai ser afetada pela expulsão dele. Isso daí gera não apenas situação de tensão ideológica, tensão social, tensão psicológica, mas também tensão econômica. Quer dizer, o Trump, ele está mexendo com os fundamentos da economia dos Estados Unidos, tal como ela existe hoje, e mexendo radicalmente. Isso aí tende a uma explosão social. Olha, eu digo para vocês, sem medo nenhum de estar exagerando ou de estar falando besteira. Os Estados Unidos estão se encaminhando para uma guerra civil. Tacho, entendi. E onde o Brasil entra nisso? Deixa eu voltar um pouquinho para trás. Em 2018, quando ele fez algo parecido, os chineses passaram a comprar mais soja do Brasil para compensar as tarifas americanas. Agora a história pode se repetir. Produtos como soja, carne bovina e milho brasileiros podem ganhar ainda
dar mais espaço no mercado chinês. Por exemplo, se a China decidir taxar a carne americana em resposta às ações do Trump, o Brasil pode se tornar um fornecedor ainda mais importante para o país asiático. Além disso, a gente já ultrapassou os Estados Unidos como maior exportador de milho, e qualquer restrição aos norte-americanos só fortalece a nossa posição, entendeu agora? Eu concordo e discordo, mas discordo concordando. Resumindo a ópera, ouvinte estrelinha, o Trump ameaça os BRICS com tarifas pesadas, a China pode responder comprando mais produtos do Brasil e nós seguimos tentando equilibrar esse jogo geopolítico complicado, né? Pra gente entender o quanto o tarifaço de Trump pode nos atingir, vamos usar o Keeper pra perguntar qual o impacto das taxas de Trump sobre a China aqui no Brasil. Será que a gente pode ser atingido em cheio? Vamos embaralhar as cartas. Temos as cartas do presente, a mulher madura e a comunidade. A carta do presente simboliza uma surpresa inesperada positiva, indicando que as taxações de Trump e a China podem realmente abrir portas para o Brasil exportar mais para o país e ambos países fugirem das loucuras de Trump. Isso significa que setores como o agronegócio devem se beneficiar, especialmente com o aumento das exportações de soja e carne bovina para a China, que buscará alternativas aos produtos americanos. Já a mulher madura representa sabedoria e liderança estratégica, sugerindo que o governo brasileiro precisará agir com maturidade política para aproveitar essas oportunidades sem criar vulnerabilidades. Isso inclui fortalecer acordos bilaterais e garantir que o país esteja preparado para atender a demanda crescente da China. Essa carta também podia representar a Dilma, né, do Velho Testamento, resolvendo tudo à sua maneira para beneficiar os BRICS e buscar alternativas às sanções do Pato Donald. Mas não é isso não, tá? Eu tô brincando. Deus que me perdoe. Por fim, a carta da comunidade destaca a importância de alianças multilaterais. O Brasil terá que trabalhar em conjunto com outros membros do BRICS e até outros países emergentes atingidos pelas medidas de Trump, com o objetivo de diversificar seus mercados e reduzir sua dependência dos Estados Unidos. No geral, o ouvinte estrelinha, o impacto parece ser positivo, mas temos um alerta. Sem articulação política e cooperação internacional, o Brasil pode acabar perdendo espaço ou enfrentar dificuldades em setores industriais dependentes de insumos chineses. Mas já teve resposta do Canadá, já teve resposta da China, estamos aguardando a resposta do México, de onde saem os avocados e os tomates que os americanos consomem. Todo mundo fudido dessa merda. Mas pra gente encerrar esse bloco, tem uma pergunta aqui que com certeza eu vou querer saber, não sei, ouvinte estrelinha. O Lula vai taxar os Estados Unidos de volta caso Trump taxe nossos produtos, cumprindo assim sua palavra em declarações dadas essa semana? Vamos embaralhar as cartas. Temos a donzela privilegiada, a casa e a grande fortuna. Ouvinte estrelinha, é isso aí, ele vai ser nem tanto céu nem tanta terra. Porque assim, o Lula é uma figura respeitada internacionalmente, quer manter essa visão de mundo em relação a ele. A carta da donzela privilegiada simboliza autoridade e poder de decisão, refletindo a posição de Lula como líder capaz de tomar medidas retaliatórias caso os Estados Unidos imponham tarifas sobre produtos brasileiros. No entanto, essa carta também sugere uma postura mais diplomática do que agressiva, indicando que o Lula buscará preservar sua posição privilegiada nas negociações internacionais no geral. Já a carta da casa reforça essa ideia ao representar estabilidade interna. Isso mostra que o governo priorizará proteger a economia doméstica e evitará ações que possam desestabilizar setores essenciais ou aumentar demais os custos para os brasileiros. Me parece que Dom Lula III vai revidar na medida, prejudicando a gente no mínimo possível. Sim, ouvinte estrelinha, óbvio que a gente vai ter efeito negativo, né? Já vai ter com as taxas impostas à China, México e Canadá e as retaliações desses países. Tem muita coisa acontecendo. Ele já tá ameaçando, inclusive, taxar a União Europeia. Ele quer perder todo o apoio do mundo, né? Seu idiota! Por fim, nós temos a carta aqui da grande fortuna, trazendo uma mensagem bastante otimista. Mesmo diante das possíveis taxações de Donald Trump, o Brasil encontrará formas de compensar eventuais perdas econômicas. Em vez de entrar numa guerra comercial direta com os Estados Unidos, o governo deve focar em expandir suas relações comerciais com parceiros como China e outros países dos BRICS, garantindo ganhos indiretos. É isso, é o brasileiro no jeitinho fazendo a curva, né? E aí, ouvinte estrelinha, será que a gente consegue se firmar como peça-chave nesse xadrez global? Ou vamos acabar pagando pato? Conta pra gente sua opinião nos comentários. A
disputa pelo Oscar de melhor atriz em 2025 se tornou uma das mais comentadas da temporada. Não é taxação do Trump, não é eleição de Câmara e Senado, não. Há um mês da cerimônia, Carla Sofia Gascon, atriz do filme Emília Pérez, ou Emília Pérez, não sei como fala, enfrenta uma crise após o vazamento de tweets antigos com declarações racistas e islamofóbicas. Nos posts, ela chamou muçulmanos de retardados, desdenhou do movimento Black Lives Matter e ironizou a diversidade do Oscar. Além disso, a Carla insinuou que pessoas ligadas a Fernandinha Torres estariam promovendo uma campanha contra ela, o que gerou revolta entre os fãs brasileiros e aquela máxima que foi repetida entre muitos do meio artístico: não mexa com o fandom brasileiro, que o fandom brasileiro destrói sua carreira. Amiga, não tem como te defender. Enquanto isso, Carla tenta conter os danos e Fernanda Torres acabou respondendo com muita elegância. Em um vídeo, ela pediu calma aos fãs e destacou que, abre aspas, o cinema é sobre união, fecha aspas. Sua postura foi amplamente elogiada pela crítica internacional, consolidando sua imagem como favorita moral da temporada de premiações. Paralelamente, o filme Ainda Estou Aqui tem recebido aclamação, tanto da crítica quanto do público. O filme bateu 94% no Rotten Tomatoes. A atuação de Fernanda foi descrita como, abre aspas, sutil e devastadora, fecha aspas. E o longa já conquistou prêmios importantes, como o Globo de Ouro e o SAG Awards. As chances de Fernanda levar o Oscar são boas. A academia parece inclinada a corrigir a injustiça de 1999, quando a mãe dela, Fernanda Montenegro, perdeu a estatueta por Central do Brasil para Gwyneth Paltrow. Além disso, os tweets polêmicos de Carla podem ter prejudicado sua campanha, enquanto a postura diplomática de Fernanda Torres fortaleceu sua posição. No entanto, é preciso considerar que Emília Pérez ainda é um forte concorrente com 13 indicações, e a academia pode optar por premiar outra atriz para evitar mais controvérsias. Pois é, a gente ainda pode perder o prêmio por causa de coisa que não foi a gente que fez. Vai tomar no cu, cara. É sobre isso. Pra gente encerrar esse episódio, então, vamos perguntar pro novo oráculo de Delfos o que o Brasil inteiro quer saber. Fernandinha ou filme levam alguma estatueta pra casa nesse Oscar? Vamos embaralhar as cartas cruzando os dedos. Temos o Despertar, Em Suas Mãos, Inferno. Chance tem, ouvinte estrelinha, mas a questão aqui tá em Emília Pérez não levar justamente os prêmios principais, pelo volume de indicações que recebeu. O Despertar simboliza um movimento de revelação, reconhecimento e transformação. Para Fernanda Torres e Ainda Estou Aqui, ela indica que há uma grande chance de reconhecimento significativo na cerimônia do Oscar. O filme e a atuação de Fernanda têm sido amplamente elogiados, e essa carta tá sugerindo que a premiação pode ser um marco transformador pro cinema brasileiro, trazendo-os novamente ao centro das atenções internacionais. É como se o Oscar representasse não só uma vitória pessoal para Fernanda, mas também uma espécie de despertar global pro talento do brasileiro. Aí sim, hein? Brasil! A carta Em Suas Mãos fala sobre controle, responsabilidade e escolhas que moldam o futuro. Ela sugere que o destino de Fernanda Torres e do filme estão muito ligados à forma como a campanha foi conduzida até aqui. A postura diplomática de Fernanda diante de polêmicas envolvendo Carla Sofia Gascon fortaleceu sua imagem, colocando seu destino em boas mãos no final, né? Essa carta também indica que os votantes da academia podem ser influenciados pela narrativa emocional do filme e pela integridade de Fernandinha, o que aumenta suas chances de levar a estatueta de melhor atriz ou de melhor filme estrangeiro. Mas, claro, né, ouvinte estrelinha, tinha que ter o velho porém. O Inferno traz um alerta aqui. Essa carta representa desafios intensos, conflitos internos ou externos e momentos de provação. No contexto da disputa pelo Oscar, a carta reflete dificuldades enfrentadas por Fernanda e pelo filme, como a forte concorrência com Emília Pérez e as tensões causadas pelas polêmicas envolvendo Carla Sofia Gascon. Apesar disso, Inferno também pode indicar que essas provações são parte de um processo maior de superação e triunfo. É como se o caminho para a vitória tivesse repleto de obstáculos, mas fosse possível chegar ao objetivo final com bastante resiliência. Bom, seja qual for o resultado, essas cartas indicam que essa temporada do Oscar vai ser um divisor de águas para Fernandinha e para o cinema brasileiro. E mesmo que a gente não leve a estatueta, o impacto já é transformador e coloca o Brasil em destaque no cenário internacional. Mas e você, ouvinte estrelinha, acredita na nossa vitória? Conta pra gente nos comentários. Chegamos ao
final de mais um episódio do Astro Brasilis. Obrigada, ouvinte estrelinha, ficar comigo sempre até o final. Não se esquece de compartilhar o podcast com seus amiguinhos pra gente ampliar cada vez mais essa constelação familiar de futriqueiros astrais. Aliás, a gente vai amar se vocês colaborarem com o nosso trabalho, mandando uma energia de troca, din-din, real, enfim, euro, no que você quiser, Bitcoin, Doge, o que você mandar aí, acessando livepix.gg/astrobrasilis ou no PicPay doando pra astrobrasilis@gmail.com. Prometo que não tem taxação de Pix, tá? Beijos a todos nossos queridos ouvintes que sempre interagem conosco nas redes sociais. Segue a gente em todas elas, é @astrobrasilis. E ó, a gente tá de saída do Chess, então vai todo mundo pro Blue Sky, que a gente tá cheio de conteúdo extra pra vocês, tá bom? Esse podcast usou referências de UOL, Carta Capital, ICL Notícias, Globo News, CNN Brasil, CNN International e os oráculos Keeper, Novo Oráculo de Delfos e Karma Cards. Quer fazer uma pergunta sobre a vida política do Brasil? Manda sua sugestão pra astrobrasilis@gmail.com. Eu sou a Chu e esse foi mais um Astro Brasilis, zoando a política de eterna nananana. Um beijo pra vocês, bom início de fevereiro e até o próximo episódio. Aviso importante, todas as tiragens de oráculos nesse podcast foram feitas de verdade. Você pode acreditar ou não, vai de você, é problema seu. Mas as previsões contidas nesse podcast são dos oráculos e não refletem necessariamente a opinião da sua criadora.